que é degravar? Transcrever. Eu preciso transcrever no papel todas as conversas. Qual é a posição do Supremo Tribunal Federal sobre isso? Preciso transcrever todas as conversas? Não. Não preciso. Não preciso. Não há necessidade de transcrição de todas as conversas. O que eu preciso fazer? Eu preciso indicar que houve a transcrição dos principais trechos das conversas, dos trechos que efetivamente se ligam ao crime. Então guarde essa ideia. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Além disso, o que eu queria que soubesse? Que constitui crime previsto na lei, você fazer a interceptação fora das hipóteses previstas em lei. É crime fazer a interceptação fora das hipóteses previstas em lei. Por exemplo, se eu autorizo uma interceptação telefônica, para uma investigação em um inquérito civil, por exemplo. Inquérito civil, aquele de improbidade administrativa. Se eu autorizar uma interceptação telefônica em um inquérito civil, haverá crime, porque autorizada fora das hipóteses previstas em lei. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, quero que entendam, portanto, que tratamos aqui agora do regime geral das interceptações telefônicas. Nós vamos ver perguntas no próximo bloco para aprofundar, para detalharmos mais esse tema. Agora, eu quero que guardem ainda o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Qualquer dúvida que tenham, qualquer sugestão, mande seu e-mail para nós, será muito bem-vinda a sua sugestão. E eu quero te dizer o seguinte, que em se tratando de leis especiais, é muito importante que marquem de maneira firme tudo aquilo que passarmos para os senhores. Porque com isso, os senhores vão conseguir ter o controle geral do conteúdo para poder passar na prova. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora ao nosso próximo bloco. Pergunte ao professor. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Eu vou agora responder a perguntas de candidatos de todo o país e vou aprofundar os temas que já tratamos anteriormente. Mas antes disso, lembre-se, entre em contato conosco, provafinal@lfg.com.br. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Na tela. Professor Madeira, qual o prazo de prorrogação da interceptação telefônica? Pode haver interceptação telefônica pelo prazo de 1 ano? Olha só, vamos aproveitar essa pergunta e revermos a questão toda do prazo. O que nos diz a lei de interceptação telefônica? Que ela será concedida por até 15 dias. Renovável por igual prazo, uma vez demonstrada a indispensabilidade da medida. Vejam só. Concedida por até 15 dias. Renovável por igual prazo, uma vez demonstrada a indispensabilidade da medida. E aí o aluno nos pergunta, professor Madeira, ela pode ser renovada por igual prazo. Ok. Agora eu pergunto, professor Madeira, quantas vezes pode haver essa renovação? Pode isso chegar até 1 ano? Vejam, senhores, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, na mais recente posição, é possível a renovação por tantas vezes quantas forem necessárias. Basta que se demonstre a indispensabilidade do meio de prova. E vejam, quero que guardem aqui ainda um segundo aspecto. Qual é esse segundo aspecto? No limite, em tese, desde que se demonstre a indispensabilidade da medida, no limite, o que acontece? Eu posso ter uma interceptação que dure 1 ano, 2 anos, 3? No limite,
tá? Estou tratando de uma situação em tese. Em tese, eu posso sim ter uma situação que gere todo este prazo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora ver a nossa próxima pergunta. Na tela. Professor, posso usar a interceptação telefônica de um processo criminal em outro processo? Vejam só, olha que pergunta interessante. Ele trata do tema da prova emprestada. O que é prova emprestada mesmo? Prova emprestada é a prova produzida em um processo e levada para o outro. Prova emprestada é a prova que eu produzo em um processo e levo para o outro processo. Isto é prova emprestada. Vejam, nós já falamos aqui um detalhe. A interceptação telefônica somente pode ser feita para fins de investigação ou instrução criminal. Investigação ou instrução criminal. E qual foi o exemplo que eu lhe dei? Eu sou um juiz e imaginem que eu seja um juiz corrupto. No telefone eu digo, sou corrupto, vendo sentenças. Podem pegar esta interceptação e levar para um processo administrativo contra mim? Podem. Podem. É possível sim. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem que se possa fazer esta transposição. Admitem o chamado uso da prova emprestada nestes casos. Tudo bem? Tranquilo? E é importante, efetivamente, que seja mantida essa posição, que se permita o uso da prova emprestada. Porque, senão, ficaria muito difícil admitirmos aí as possibilidades de investigação, de infrações administrativas, de punições de maus funcionários públicos. Vejam, senhores, vejam, a Constituição é clara. Só cabe a interceptação para fins de investigação e instrução criminal. Mas, se eu não puder permitir o compartilhamento de dados, se eu não puder permitir o uso da prova emprestada, o que acontecerá? Dificilmente eu vou conseguir a punição dos maus funcionários públicos. Agora um detalhe. Os senhores sabem que o resultado da interceptação telefônica é sigiloso. Sim. Quando o Supremo Tribunal Federal ou um juiz qualquer compartilha do resultado da interceptação telefônica num processo criminal com outro processo, quando ele faz esse compartilhamento, sabe o que ele compartilha também? O sigilo. Ele compartilha da mesma forma o sigilo. Então guardem, é compartilhado o sigilo. E aí eu lhe pergunto, qual o valor desta prova emprestada? Qual o valor dela no segundo processo? O mesmo do processo originário. A prova emprestada, embora levada de um processo a outro por meio de documentos, ela tem o mesmo valor da prova originária do processo. Tem o mesmo valor da prova originária do processo. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas aqui? Vamos continuar? Vamos ver agora a nossa próxima pergunta. Na tela. Se descobrir um crime que não é objeto de interceptação telefônica, posso investigar este crime ou é prova ilícita? Olha só. Se descobriu um crime, ou descobriu-se um crime na interceptação telefônica. No entanto, este crime não era objeto da investigação. Ou melhor dizendo, não era objeto da interceptação. Quando a interceptação ela é requerida, seja pelo promotor, seja pelo delegado, eles têm que dizer para que querem a interceptação e em qual âmbito de investigação é feita aquela interceptação. Vamos admitir que seja um caso de corrupção. Eu quero fazer essa investigação
para fins de investigação